irmãos. A graça e a paz seja com todos, amém? Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, né? Estivemos aqui em janeiro passado, pregando também a palavra do Senhor. Passou tão rápido, mas graças a Deus o Senhor nos abençoou ao longo desse tempo, tanto a nós lá em Recife, quanto os irmãos aqui em Boca do Rio, aqui em Salvador. A gente só tem que celebrar o nosso Deus, né? Pelas grandezas magníficas que Ele tem operado em nossas vidas. Dizer aos irmãos também muito obrigado pelas orações, pelas ajudas espirituais e materiais também, os irmãos que têm corroborado conosco esses dias de luta, né, que estamos passando lá em Recife. Não é fácil, né, seguir a carreira ministerial, não é fácil, uma vez que demanda dedicação, demanda perseverança, oração acima de tudo, né. A gente tem sempre pedido ao Senhor graça para que Ele nos ajude a nos manter firmes nesse propósito. Sabemos que não é fácil, como disse os irmãos, mas o Senhor tem nos dado graça, tanto a mim quanto a Caleb e a Judá, a Davidson, que tem passado também suas lutas com sua esposa Milênio. Os irmãos também têm orado por ela. Tem agora o Bruno, né, lá de Maranata também, que está seguindo para o seminário. Mas assim, a gente louva a Deus, né, porque a gente conta com irmãos e irmãs amadas, as quais têm orado por nós, né, têm lutado em oração por nós também. E com certeza Deus tem usado as orações dos irmãos para nos abençoar, né, para nos fortificar em meio às lutas, às dores, os sofrimentos, mas para a glória de Deus, né? E para a glória de Deus a gente tem seguido, tem caminhado, como essa igreja também tem seguido aqui, né? A gente só tem que louvar o Senhor por uma igreja reformada, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que tem um púlpito fiel. Então, assim, glória a Deus por essa igreja, pelo corpo, liderança dessa igreja, pelo pastor Paulo, que é o pastor titular, né, juntamente com os seus presbíteros, juntamente com o pastor auxiliar, que é o nosso reverendo Cândido também, que é uma bênção, né, tem dado esse apoio máximo aqui à igreja, né, esse varão de Deus com sua esposa Anitta. Enfim, se a gente for também ficar mencionando aqui, a gente vai passar um tempo largo, mas assim, glória a Deus pelas vitórias do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Do 2 ao 5, né? A parte A. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 5, parte A do 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa lição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, a apresentar aquilo que o Senhor já trouxe ao nosso coração, o Senhor já falou conosco, que o Senhor nos use como um canal de bênção para abençoar a sua igreja. Estamos aqui, ó Deus, e dizemos, como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. A glória não é nossa, a glória é tua. Nós somos apenas vasos, instrumento de Deus para proclamar o Evangelho, para proclamar a sua grandeza, para exaltar o Senhor. Ó Deus, obrigado por esse culto maravilhoso que fora prestado aqui nessa manhã. Que o Senhor possa também estar se agradando desse culto, que tenha chegado às suas narinas como aroma suave, essa oferta agradável ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse momento tão especial e sublime. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, na vida nós temos muitas pessoas que nos inspiram, né? Pais, professores, homens e mulheres de Deus, políticos, artistas,
atletas, entre outras pessoas. Charles Barkley, bem que poderia ser uma dessas pessoas, mas o jogador de basquete americano, falando sobre modelo de inspiração em um comercial de TV, ele disse o seguinte: eu não sou um modelo a ser seguido. No entanto, irmãos, a Bíblia, ela não deixa a sua igreja sem um modelo a ser seguido, né? Como veremos aqui na história da igreja de Tessalônica, que é apresentado para nós como modelo, uma igreja modelo. Ao escrever aos Tessalonicenses entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo, Paulo tem um propósito de encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé em meio aos sofrimentos e perseguições, tendo como incentivo maior o retorno de Cristo. A história da igreja de Tessalonicenses, irmãos, está registrada em Atos, capítulo 19, especificamente do versículo 1 ao versículo 9, que relata que Paulo pregou e debateu na sinagoga ali de Tessalônica por 3 sábados consecutivos. E em seguida veio a perseguição dos judeus. O apóstolo Paulo foi proibido ali de pregar a palavra do Senhor devido à perseguição. E ele passou mais alguns dias ali, não sabemos ao todo quanto tempo ele passou em Tessalônica, mas ele teve que ir embora rapidamente, encomendado ali pelos irmãos. Em razão dessa perseguição, eles foram parar em Bereia. Chegando em Bereia, eles tiveram uma audiência mais aberta dos judeus, que não os perseguiram de forma tão ferrenha, Paulo, Timóteo e Silas. Aí no versículo 1 está Silvano, mas aí refere-se a Silas, que Silas é o nome grego e Silvano é o nome romano dele. E ali eles pregaram a palavra de Deus, e Paulo vai elogiar essa igreja de Bereia, porque eles observavam na palavra o que Paulo estava dizendo, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo vai inclusive falar isso, escrito pelo servo do Senhor Lucas. Mas de repente os judeus de Tessalônica descobriram que Paulo estava lá juntamente com os seus companheiros pregando a palavra do Senhor. Eles descem para aquele lugar e novamente implementam perseguição contra Paulo e contra os seus cooperadores ali na pregação do evangelho. Dessa vez, novamente, Paulo teve que ir embora por conta da perseguição ferrenha, e aí ele vai parar agora em Atenas, onde mais uma vez ele prega a palavra do Senhor. Atos 17, Paulo ali prega com autoridade, também intrepidez, a palavra do Senhor, no meio daquela idolatria. Paulo comovia o seu coração, ficava constrangido, triste por conta da idolatria daquele povo, mas ele pregou também avidamente a palavra do Senhor, e depois de estar ali por algum tempo, ele segue para Corinto, de onde escreve a carta aos Tessalonicenses, essa carta que estamos mencionando aqui. A primeira estadia dele em Corinto, ele passou por um tempo lá, depois voltou novamente, segunda vez, e ali estabeleceu a igreja do Senhor em Corinto. E essa carta, ela é escrita no contexto de que Paulo havia enviado Timóteo para saber como estava a vida daqueles irmãos. Ele havia sido perseguido e havia sido expulso daquele lugar, justamente por conta dessa perseguição dos judeus. E Paulo ficou preocupado, porque ele tinha passado ali muito pouco tempo naquele local. Durante 3 semanas apenas ele pregou na sinagoga. Ele expôs a palavra do Senhor com clareza, com nitidez, de forma vívida, mas ele teve que ir embora por conta da perseguição. E natural que ele pensasse, irmãos, que talvez a igreja tivesse sucumbido, porque a perseguição era grande. Nem mesmo o grande apóstolo Paulo, juntamente com seus cooperadores, puderam ficar ali. E Paulo envia Timóteo para saber, para tomar conhecimento como estava a situação daqueles irmãos. Imagino eu que ele estava com o coração apertado, triste, preocupado, ansioso em saber como estava a sua filha ali em Cristo, porque essas igrejas eram filhas do apóstolo Paulo, espiritualmente falando. E aí, de repente, Timóteo, ele retorna, irmãos, ele retorna com boas novas, com boas notícias acerca daqueles irmãos que, mesmo em meio a ferrenha perseguição implementada pelos judeus, continuavam firmes, e além disso estavam avançando, crescendo, e a sua fama estava se espalhando por aquele lugar,
por ser uma igreja que perseverou em meio aos sofrimentos. O apóstolo Paulo agora está escrevendo essa carta, uma carta, irmãos, que é permeada por alegria, por contentamento do apóstolo e também o seu alívio em saber que os tessalonicenses continuavam firmes na fé. Eles haviam ultrapassado essa barreira inicial, né, da caminhada cristã, porque muitas vezes no início da caminhada vem tanta luta, tanta dificuldade, que a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, será que isso vai chegar ao fim? Será que de fato isso vai parar? E aí de repente você passa aquele primeiro momento, um momento difícil, nevrálgico, um momento em que realmente aquela luta ferrenha passa e você se mantém firme no início da caminhada e de repente você se estabelece, se enraiza, aprofunda suas raízes e vai avançando. E hoje você está aqui, hoje estamos aqui, né, diante dessa situação, depois de ter passado grande aflição, assim como também passaram aquela igreja, essa aflição inicial. O apóstolo Paulo está aqui alegre, feliz por encontrar aqueles irmãos, né, firmes na fé, receber boas notícias, né, da fé dos irmãos de Tessalônica. Após iniciar a carta, irmãos, como geralmente faz, né, dando louvor a Deus, como a gente vê no versículo 1, e saudando com graça e paz os irmãos de Tessalônica, Paulo afirma que se alegra grandemente no versículo 2 aí, e 3, Paulo afirma que se alegra grandemente por causa do bom testemunho daqueles irmãos. E esse bom testemunho, irmãos, evidencia que eles são um verdadeiro modelo de fé, como eu falei, um verdadeiro modelo de igreja cristã, né, que realmente deve ser imitado por nós, né, que deve ser seguido pelos crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Dessa forma, irmãos, nós vamos meditar no seguinte tema: as características de uma igreja modelo. As características de uma igreja modelo. E quais são as características de uma igreja modelo? Se não, vejamos. Uma fé prática. A primeira característica de uma igreja modelo é uma fé prática. Vejamos aí no versículo 3, parte inicial. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. No original, a palavra traduzida para operosidade significa atividade ou trabalho realizado. Atividade ou trabalho realizado. No entanto, no contexto desse versículo, irmãos, o significado do trabalho vai além do aspecto secular, como a gente conhece comumente, estando ligado à diligência na fé que os tessalonicenses demonstraram em suas ações, mostrando assim, irmãos, que a verdadeira fé se traduz em atitudes concretas. Era uma fé operosa, era uma fé em movimento, era uma fé, né, não morta, como o reverendo Cândido falou aqui há pouco, né, sobre a fé que deve ser acompanhada por boas obras. De fato, essa igreja ela tinha uma fé operosa, uma fé vívida, uma fé que não era morta, uma fé evidente, radiante. A gente lembra do que Tiago falou no capítulo 2, 17, né, que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. Não que as obras tragam salvação, mas elas são evidências de uma pessoa salva. Claro que nem sempre pessoas que têm obras são salvas. Tanto é que Jesus diz lá em Mateus que no grande dia, o dia do juízo final, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, em teu nome eu trabalhei, em teu nome eu converti pessoas, em teu nome eu fui diligente. E o Senhor vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas uma fé verdadeira é evidenciada assim, irmãos, por boas obras. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para Ele, tanto mais seu trabalho é evidenciado para Ele, é dedicado para Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a fé, mais minguada é a fé, menor será o trabalho para o Senhor. É uma consequência óbvia e lógica. A sua fé, a fé verdadeira, ela tem que trazer boas obras, ela tem que ser acompanhada por boas obras. Isso faz parte da vida cristã.
E quando o Tiago ele fala sobre isso, ele não está dizendo que a salvação é pelas obras. Inclusive, Lutero ele vai ter uma dificuldade no início em relação a isso, porque Lutero entendia que a verdadeira salvação era alcançada pela fé somente, e de fato é pela fé em Cristo, mas que traz como consequência boas obras. Portanto, irmãos, a verdadeira fé tem que ser necessariamente acompanhada por obras que glorificam o Senhor. Obras que o Senhor preparou, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. O Senhor preparou a vida do salvo, o Senhor chamou, o Senhor agraciou, o Senhor o selou com seu Espírito Santo e o Senhor o inseriu em um contexto de boas obras. Irmãos, continua no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. No grego, a palavra usada para amor aqui nesse sentido é ágape. Claro que temos outras concepções para amor na Bíblia, como o filé, o amor de amigo, o amor de família, o eros, o amor de mulher, o amor de homem. Mas aqui o termo é ágape, que significa um amor incondicional, sacrificial, representando uma ação prática e altruísta de quem se preocupa com o bem-estar dos outros, irmãos, sem esperar nada em troca. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina a entregar nossas vidas em prol do Senhor, irmãos, em prol dos nossos irmãos, como o Senhor Jesus Cristo mesmo declara lá em Marcos capítulo 12, versículo 28, sobre o resumo dos 10 mandamentos. Ele disse que o resumo dos 10 mandamentos é: amar ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. O que o Senhor quer para nós, irmãos, é que tenhamos um amor altruísta, abnegado, que nos entreguemos pelas pessoas, que nos entreguemos pela obra do Senhor, que digamos não a nós mesmos e sim ao Senhor e ao seu povo, como o apóstolo Paulo mesmo vai chamar a atenção, em relação a isso, e vai dizer que devemos considerar, o que é do outro superior. Não no sentido de criarmos olho grande, no que é dos outros, mas no sentido de colocarmos o desejo dos outros, muitas vezes acima dos nossos. Isso é difícil, Ainda mais para essa geração egoísta em que nós estamos inseridos, onde cada qual vive a sua realidade, ninguém se importa com ninguém, e muitas vezes a gente fica esperando que o pastor se importe com todos, mas nós muitas vezes nem sequer ligamos para o irmão, mandamos uma mensagem para saber como é que ele está, mas temos ligeireza em muitas vezes apontar o pastor, o presbítero, esses que são responsáveis sim pelo pastoreio das ovelhas do Senhor, dizer assim: olha, ele que tem que fazer isso, ele que tem que fazer aquilo outro, e nós estamos aqui só recepcionando os afazeres de alguns irmãos, mas nós não fazemos nada, e criticamos muitas vezes olhando para o outro, mas não olhamos para nós mesmos. Portanto, irmãos, o amor cristão não se traduz apenas em palavras, mas em ações que visam agradar a Deus, favorecer ao próximo, especialmente na obra, irmão, de pregar o Evangelho, como os irmãos também mencionaram aqui há pouco, a obra de pregar o Evangelho, como fazem tantos missionários espalhados por todo o mundo. Me lembro que estivemos pouco tempo no CTM, Pedro Emanuel, a gente esteve ali participando, e o pastor Flávio, ele que é dirigente de agência missionária, que já esteve em vários países, fez missões em vários lugares, ele falando que o pior momento do missionário era o momento ali do aeroporto, em que havia aquela despedida ali dos familiares, porque talvez aquele fosse o último momento em que ele estaria, ou eles estariam ali se encontrando. E tinha mais, o missionário ele tinha que assinar um termo isentando a responsabilidade da agência missionária quanto ao traslado do seu corpo, caso ele falecesse no estrangeiro, para que a agência missionária não tivesse a responsabilidade de ter que buscar ele lá, de ter que pagar valores, de ter que enfrentar muitas vezes governos hostis quanto ao evangelho do Senhor. Ou seja, se o missionário morresse por lá, muito provavelmente nem teria o seu corpo para enterrar por sua família. E assim acontece em muitos lugares. A gente não fica sabendo, porque a gente muitas vezes é alvo de notícias seletivas. A gente não tem um conhecimento amplo, não há uma divulgação quanto a essas questões todas. E é até bom que não haja, porque talvez amedronte muitos, apesar de que se o Senhor chama a pessoa para a missão, para o trabalho
né, no ministério, o Senhor chama de forma absoluta, e a pessoa não pode resistir, porque o chamado de Deus, irmão, ninguém pode resistir ao chamado dele, né? Mas é algo que nos traz assim um tanto que espanto, como essas pessoas vivem por causa do seu amor altruísta. Eles querem ir para outros lugares, de lugares não alcançados ainda, muitas vezes, de lugares onde o evangelho ele é pouco disseminado, para ali pregar o evangelho e ver pessoas, né, convertendo, ver pessoas se rendendo ao Senhor, pessoas, né, obtendo o carimbo, né, do seu passaporte para a vida eterna. Pessoas que largam tudo, largam, né, seus prazeres aqui, sua boa vida, para ir a um lugar onde há perseguição ferrenha contra o evangelho, onde as pessoas matam o cristão, onde as pessoas prendem o cristão. Meus irmãos, isso é algo macro, é algo que a gente não consegue entender ou mensurar, porque estamos na nossa vida aqui, no dia a dia. Muitas vezes, para muitos, o evangelho significa estar na igreja no domingo. A gente não vive muitas vezes a pregação do evangelho no dia a dia, a gente esquece muitas vezes que somos cristãos na nossa caminhada dioturna por essa terra. Irmãos, mas tem pessoas morrendo aí pela pregação do evangelho, e tão somente por amar outras pessoas, pessoas que elas não conhecem, e sem querer nada em troca. A alegria dessas pessoas é ver outras pessoas dizendo sim a Jesus, se rendendo a Jesus, tendo suas vidas transformadas. Pessoas que um dia alcançaram essa graça e pensam assim: olha, eu não posso ficar, né, contido isso apenas na minha vida, mas eu tenho que espalhar essa boa notícia para que as outras pessoas possam também se alegrar como eu estou me alegrando em servir ao Senhor Jesus. Irmãos, e o maior exemplo de tudo isso, desse amor abnegado e altruísta, está na pessoa bendita de Cristo Jesus, irmãos, que se entregou por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Ele não tinha a obrigação de vir aqui a essa terra, não. Ele veio tão somente por nos amar. Ele queria que nós tivéssemos o acesso a essa graça, e ele sabia desde o início que ele seria o Cordeiro de Deus imolado ali na cruz do Calvário, e ele padeceria ali como uma ovelha muda, inocente, rumo ao matadouro, e ele seria ali esfolado pelos homens, ele seria ali humilhado, castigado pelos pecadores, pelos quais ele veio morrer, pessoas que estariam ali cuspindo em Jesus, negando Jesus, fugindo dele, tendo vergonha dele. Ele veio morrer por esses. E qual o motivo? O amor imenso e imensurável desse Deus, algo que a gente não consegue calcular, irmãos, embora muitas vezes a gente fale de forma tão vívida, tão ávida, mas é algo que a gente só vai entender quando estivermos na glória eterna com o Senhor, onde teremos a dimensão exata do que significa esse amor altruísta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, olha, eu vivo agora para esse Cristo porque Ele me amou, e eu reconheço esse amor, e Ele se entregou por mim na cruz por tão somente nos amar. Esse amor relatado aqui nesse texto é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor incondicional. O exemplo maior é o exemplo de Cristo, e nós como igreja devemos amar também, irmãos, os nossos irmãos, devemos demonstrar nossa fé através do nosso amor abnegado, entregar as nossas vidas ainda que não tenhamos retorno, entregar nossas vidas pelos outros, pela obra do Senhor, ainda que as pessoas não reconheçam. Mas uma coisa eu digo a você, olha, você não precisa do reconhecimento das pessoas, você precisa tão somente amar, tendo como paradigma o amor de Cristo. Você precisa tão somente olhar para Cristo e fazer aquilo que Cristo fez por mim e por você. Irmãos, uma igreja modelo, ela guarda como característica, a primeira, uma fé prática. Segunda característica de uma igreja modelo, uma esperança viva. Olha o que diz, sequência do versículo 3. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra firmeza no grego, irmãos, traduzida como hipomone, que significa perseverança contínua em meio às provações. Perseverança contínua em meio às provações. No contexto do versículo,
reflete a resiliência dos Tessalonicenses, que mesmo diante das dificuldades mantiveram sua esperança firme, inabalável. Uma igreja perseguida, açoitada ali por judeus que eram contrários à palavra do Senhor, que perseguiam o apóstolo Paulo onde ele seguia. E foi isso que o levou à prisão, né? Eles vão a Jerusalém, descem da Ásia. Era uma perseguição terrível. Os caras não faziam nada, só faziam ali perseguir o apóstolo Paulo. Paulo era muito perseguido pelos judeus, pessoas da religião, pessoas que estavam no meio cristão, que tinham a Torá, a lei do Senhor, como uma pseudo-marca em suas vidas, porque não era real, porque eles não seguiam de fato a palavra do Senhor. Irmãos, a nossa esperança aponta para um futuro certo, e os Tessalonicenses entenderam isso, garantindo que em meio aos desafios da vida, o retorno prometido de Cristo é um incentivo para continuarmos nosso caminho de fé, irmãos. De fé, Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, olha, se a nossa fé se limita às coisas dessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele vai falar também, olha, se Cristo não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, estamos vivendo aqui à toa. Se você pensa em Cristo apenas nesse plano terreno, como um abençoador de sua vida, meu irmão, minha irmã, eu peço a Deus que possa abrir os seus olhos para que você possa enxergar o futuro, possa enxergar Cristo, possa enxergar o amanhã, como ele mesmo vai dizer, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, mas eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também, e esse lugar já está preparado. Na verdade, tem um escritor, William Hendricks, vai dizer que essa ideia do capítulo 14 de João, preparar lugar, não é que Cristo vai preparar algum lugar no céu, porque já está tudo preparado. William Hendricks entende isso como a ida de Cristo à cruz, que habilitaria, né, o pecador a estar na presença do Senhor, a ter um lugar no céu. Essa ida de Cristo à cruz, esse amor altruísta que estamos falando aqui, irmãos. E Cristo promete que um dia Ele vai voltar. Eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. E o céu é como se fosse, o povo diz aqui, né, um coração de mãe, sempre cabe mais um. O céu é tão espaçoso, irmãos. O céu é tão lindo, tão precioso, que a gente muitas vezes não tem noção. Interessante que eu estava vendo um pregador outro dia dizendo, ele falando assim, olha, lá em Apocalipse relata o céu como estradas de ouro, né? Aí ele falando assim, rapaz, como é que pode um lugar onde o pior lugar do ser humano, da vida humana é o chão, né? Onde você pisa, onde você joga as coisas que não prestam e tal. Ele está falando assim, o pior lugar daquele lugar, se é que podemos dizer assim, que não é o pior lugar, está revestido de ouro, irmãos, calçadas de ouro. Imagine os lugares mais excelentes desse lugar, como é que são. É algo imensurável, é algo que a gente não consegue conter na nossa mente vazia, nossa mente deficiente, nossa mente humana, é algo que a gente não consegue entender como é que isso funciona. Mas o autor de Hebreus vai chamar a atenção ali dos irmãos que estavam sofrendo também perseguição, muitos, né, esmorecendo na fé. Ele fala lá no capítulo 12, versículo 1 ao 3 de Hebreus, diz assim, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria aqui, em obediência a Deus, ele obter a salvação dos escolhidos, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhai para Cristo, olhai para o passado, olhai para o que Ele faz hoje e olhai também para o futuro, porque Ele virá resgatar o seu povo, para que vivamos eternamente com Ele, desfrutemos da sua gloriosa presença eternamente. Lembro que estávamos na reunião do presbitério, o nosso irmão Judá, seminário de Judá, pregou sobre Cristo, né? E ele falou uma coisa interessante, quando ele disse assim, olha, não esfiemos apenas nas promessas de um mundo melhor na eternidade, porque não vai ter dor, não vai ter choro, sofrimento. Claro que a gente pensa nisso, a gente se alegra também com isso,
Mas o mais importante do céu, irmãos, não é aquilo que Cristo tem para dar, mas é a sua pessoa belíssima, é o desfrutar de sua presença, irmãos. O que é isso? É algo que salta aos nossos olhos, que vão além do que a gente pode imaginar. Não sei se foi Lutero que falou o seguinte: olha, o inferno só é inferno porque Deus não está ali presente. O sofrimento maior não é pelos desprazeres do inferno, não é pela chama que não se apaga, não é pela dor, pelas tragédias que estão naquele lugar, mas é porque Deus não está ali. Deus não está ali, irmãos, mas Deus está aqui, está no meio do seu povo, passeia nos candeeiros de ouro, como ele diz lá em Apocalipse. E por isso, irmão, diante das batalhas da vida, que olhemos para o futuro, que olhemos para esse Cristo que disse: não se turbe o vosso coração, que olhemos para a sua volta e que contemplemos em nosso coração, irmãos, vivamos, né? Temos firme em nosso coração essa certeza de que um dia Ele vai voltar para buscar o seu povo, tanto vivos como mortos. Você e eu, que provavelmente, não sei, né? Provavelmente não, a gente não pode falar dessa forma, mas se a gente morrer, fique também despreocupado, porque Deus ele vai transformar o seu corpo. Ele vai falar em Tessalônica, aqui na primeira carta, que de modo algum os que morreram, os que estão vivos, precederão aqueles que já morreram, ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados, arrebatados. Esse é o verdadeiro arrebatamento, que muitos dizem assim: vai ter um primeiro arrebatamento, vai ter um segundo. Mentira, só vai ter um arrebatamento. Cristo não virá a essa terra duas vezes, Ele virá apenas uma, para arrebatar o seu povo de forma definitiva. Esse mundo só não está tão devastado porque Cristo ainda está aqui nesse mundo. Por isso que a gente não tem como conceber essa ideia de Cristo virar vem uma vez, seu Espírito Santo é retirado da terra, ele vem segunda vez, porque se o Espírito Santo sair daqui da terra, acabou com tudo. A gente já está vendo tanta tragédia. Imagine se Deus não estivesse aqui, irmãos. Como é que seria? Então é Cristo que faz a diferença em nossas vidas, é a esperança que aqueles irmãos tinham, e é essa esperança também que devemos ter, cultivar em nosso coração, pedir: Senhor, me faz lembrar que um dia o Senhor vai voltar para me resgatar, para nos levar para a eternidade, para estarmos desfrutando da sua eterna presença. As marcas de uma igreja modelo, irmãos: primeira, uma fé prática; segunda, uma esperança viva; terceira e última, uma pregação fiel. Olha o que diz a continuidade dos versículos 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou a ter voz somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo reconheceu a eleição dos irmãos. Não tinha lá dizendo: esse aqui é salvo, esse aqui é salvo. Paulo não tinha uma revelação nova de Deus. Revelação nova não, porque naquela época era revelação mesmo, que foi inspirado, né? Palavras inspiradas. Hoje que não tem mais, mas naquela época tinha, que ainda o cano não estava fechado. Mas não tinha dizendo assim: olha, esse fulano tal é escolhido, fulano tal é escolhido, toda igreja é escolhida. Não, tinha gente lá que não era também não, viu? Toda igreja tem gente assim, espalhada por toda a terra, em todos os momentos, lugares. Vai ter sempre o joio no meio do trigo, como diz o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo reconheceu a eleição dos Tessalonicenses por dois motivos: os frutos espirituais que acabamos de mencionar, a operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação do amor, a firmeza da esperança, a operosidade de um amor abnegado, e também, irmãos, pela eleição, ele reconheceu a eleição pela pregação da palavra. Por eles terem recebido o verdadeiro evangelho, como diz no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a ter voz somente em palavras. Não foram palavras jogadas ao vento, não foram discursos farisaicos e mentirosos daquela época. Não foram fariseus hipócritas dizendo assim: roube, mas eu roubo, não adultere, mas eu adultero. Não foi isso. O verdadeiro evangelho chegou ali naquele lugar, irmãos. Eles receberam o evangelho através da pregação da palavra. Foi a pregação genuína, a exposição clara e fiel das Escrituras Sagradas. Além disso, Paulo destaca que esse evangelho não chegou, irmãos, apenas em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Sobretudo no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo acompanhava ali o apóstolo e as suas palavras.
No grego, irmãos, essa palavra é traduzida como dinamis, que significa o poder divino. Essa palavra implica força, capacidade e energia. Só para os irmãos entenderem o que isso significa, né, diante das nossas experiências. Olhe para uma grande pedreira. Ou de repente vamos trazer um exemplo, talvez não tão próximo, mas que a gente lembra da Fonte Nova, que anos atrás foi demolida depois daquela tragédia no jogo de futebol, que morreram 7 pessoas. Resolveram demolir a Fonte Nova e reconstruir o estádio do zero. Imagine você, se tivessem ali trabalhadores operários com o ponteiro, né, todo dia batendo com a marreta, até hoje eles não teriam destruído aquele local. As fundações, como é que eles conseguiriam demolir tudo aquilo? Não teria a quantidade de homens, por mais que colocassem todos os operários ali do Brasil. Eu acho que eles não teriam ainda terminado nessa toada. Mas o que é que eles fizeram? Colocaram explosivos aos montões. Em poucos minutos, irmãos, a Fonte Nova veio ao chão. Em poucos minutos, aquele estádio foi demolido. Irmãos, essa figura que essa palavra traz à nossa mente, o dinamis, a eficácia do Evangelho, irmãos, não é efetiva apenas em sua exposição verbal, mas, acima de tudo, na ação poderosa do Espírito Santo, que quebranta, né, a grande pedreira de nossos corações, que destrói a pedra, que nos impede de chegar ao Senhor, que transforma as nossas vidas e cria fé no coração do povo do Senhor, irmãos. Lá em Ezequiel 36, 26, os irmãos lembram muito bem desse versículo, muito conhecido, que o Senhor diz assim: olha aqui, eu removerei a pedra do vosso coração, removerei o coração de pedra e porei um coração de carne, irmãos. Se todos se ajuntassem do mundo inteiro para tentar remover essa pedra do coração do ser humano, não conseguiria. Porque essa pedra é intransponível, irmãos. E só quem tem o poder, o dinamis para quebrar essa pedra é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. É dinamite, digamos assim, né? Do Espírito Santo que vai, implode e derruba rapidamente a dureza do coração do homem, a dureza do meu coração e do seu coração. Hoje você tem um coração amolecido, não é pela sua capacidade, não foi porque alguém chegou até você e veio com palavras bonitas, mas foi o Espírito Santo que removeu essa pedra duríssima, intransponível. É o poder do Espírito Santo, irmãos, que converte, que transforma vidas, que põe fé em nosso coração. Que nosso coração é terrível. E Jeremias vai falar isso muito bem claramente, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nosso coração é inclinado para o mal. E só Deus pode moldar o nosso coração ao seu querer. Irmãos, o Senhor chegou até nós dessa forma. E é com esse poder que Ele vai quebrar os corações dos escolhidos. Dos escolhidos. Nem todos terão esse privilégio que eu e você nós temos. É a palavra de Deus que chega como dinamite ao nosso coração. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo diz que pregou o evangelho nos Tessalonicenses. Olha aí o decorrer do versículo 5. Não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Isso significa que o apóstolo Paulo pregou o evangelho com confiança absoluta, inabalável em Deus e em suas promessas. Ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Ele tinha plena convicção, tanto é que ele lutava pela fé evangélica, ele convocava os irmãos: lutemos pela fé evangélica. Se não me engano, lá em Filipenses capítulo 1 e versículo 29, que devemos lutar pela fé evangélica, lutar por algo que é verdadeiro. Ele tinha certeza no seu coração, o Espírito Santo tinha quebrado a pedra daquele coração terrível. Ele está para nascer. Eu acho que nunca existiu um homem tão terrível como o apóstolo Paulo. Diz a palavra que ele inspirava ameaças de morte contra os crentes do Senhor. Aquela palavra ali, irmãos, traz a ideia de um leão feroz, em busca de sua presa, sem limites até tragá-la. E o Senhor derruba aquele homem do cavalo. E ele pergunta: Senhor, quem és? E o Senhor fala assim: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando aquele homem levanta, ele já havia sido transformado. Você vê que o próprio Jesus, ele apareceu a Paulo, né? O Senhor Jesus não mandou intermediário, ele mesmo apareceu àquele homem. Ele mesmo fez a obra direta.
Porque o homem era tão duro de coração, irmãos, que só a presença de Jesus para remover aquela pedra dura do coração. Isso eu fiz. E o homem agora passou a ser perseguido pelo Evangelho e passou a pregar a palavra do Senhor com convicção. Em seu livro, Pregação Expositiva, o pastor Hernandes Dias Lopes conta uma história de um pregador que, certa feita, perguntou a um autor inglês como esse autor, como ele poderia, falando do autor, né? O pastor falando ao autor, como ele poderia atrair grandes multidões para assistir uma ficção, enquanto ele, pregador, estava ali pregando a verdade durante anos e não juntava ninguém para ouvi-lo, para escutá-lo, ou minúscula quantidade de pessoas. O ator respondeu: isso é simples, e posso explicar-lhe a diferença que existe entre mim e você. É que eu apresento a minha mentira, a minha ficção, como se fosse verdade, e você apresenta a sua verdade como se fosse ficção. Você não prega com autoridade, né? Você não prega com clareza, você não prega com um sentimento de verdade. Às vezes você põe a palavra como um discurso vazio, oco, seco, e aqui está uma palavra aos pregadores dessa igreja. Tenham plena convicção daquilo que vocês estão falando. Falem com convicção, com certeza, confiando que aquelas palavras são verdades e que elas inflamam o seu coração. Mas para isso é necessário, claro, que haja um revestimento de poder. Todos nós, irmãos, somos conclamados a isso, nos revestimos com o poder do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a pregação verdadeira deve ser feita com fogo no coração, não podendo se resumir a um discurso vazio e sem vida. Ela precisa ser anunciada com a alma incendiada pelo poder do Espírito Santo, e que nós, igreja, estejamos orando pelos nossos pregadores. Quantos pregadores aqui? Pastor Cândido, Emanuel, que mais prega aqui a palavra de Deus? Jonilson, mais Tiago. Irmãos, não se preocupe com as palavras que serão colocadas. Tenham mais cuidado em buscar o revestimento do poder do Senhor. Isso dá com oração, comunhão com o Senhor, com vida com o Senhor. Nós corremos um risco muito grande, nós pregadores. E outro dia eu estava falando para um pastor, falando assim: rapaz, eu me preocupo porque no seminário você é ensinado como bem pregar. Tudo direitinho, arrumadinho, introdução, conclusão, aplicação, 3 pontos, preterianos, aquela coisa toda arrumadinha, toda bonitinha. E você estuda o original, estuda o grego, quase o negócio pegou aqui. Estuda o grego, estuda o original, estuda as línguas originais e vai pelos comentários e você rebusca aquela pregação. Aquele discurso fica lindo, fica precioso. E eu falando para ele: olha, irmão, pastor, né? Falei: pastor, meu receio, eu peço a Deus todos os dias é que não permita que meu coração fique endurecido com relação ao falar do Senhor. Muitas vezes a gente quer caçar na Bíblia, não uma palavra que traga conforto e consolo no nosso coração, edifica a nossa alma, mas a gente está caçando sermões. Às vezes muitos pastores ficam aí buscando sermões, caçando na Bíblia sermões, não se enche mais, a palavra do Senhor não toca mais no seu coração. E aí esse homem fica raquítico na fé. Ele não consegue mais viver aquelas palavras que ele está mencionando, aquelas palavras também não saem mais da boca dele com aquela convicção. As pessoas olham para ele e não sentem mais o jorrar do poder de Deus através daquela vida. Deve que oremos, meus irmãos. Oremos mais, inclusive. Oração é você dizendo para Deus: olha, eu dependo, Senhor, não da minha técnica, da minha capacidade, mas eu dependo do Senhor. Quando você ora, você está dizendo assim: eu dependo de Ti, ó Deus, eu não posso fazer isso sem o Senhor me auxiliar. Oração significa, além de tantas outras coisas, dependência de Deus. E quando a igreja não ora, quando o pregador não ora, a gente está dizendo: sabe o que para Deus? Eu não dependo do Senhor. Eu faço as coisas conforme o talante do meu querer, conforme a minha vontade, conforme os meus desejos, conforme o que me dá na telha. E aí, não por outro motivo, a gente vê muitos irmãos quebrados nas igrejas, porque não pedem direcionamento ao Senhor. Só pede quando a coisa aperta, quando já fez a coisa errada, Senhor, me ajuda. Por que você não pediu antes direcionamento a Deus, para que Ele livrasse dessa situação? E quanto a nós, igreja, devemos orar por esses irmãos. Ora por esses pregadores, ore pelo pastor Paulo, ore pelo reverendo Cândido, ore pelo pretor Emanuel, pelo Tiago, pelo Jonilson, ore por eles. Não esqueçam de todos os dias clamar: Senhor, coloca palavras em sua boca, coloca
flechas que venham ao meu coração, incendeiam o meu coração e modifiquem a minha vida, porque é pela pregação da palavra, irmãos, que a igreja muda. A gente fica reclamando, como eu falei há pouco, né? Porque o pastor não está fazendo isso, porque o pastor não está fazendo aquilo, porque o pastor não está fazendo isso, está fazendo aquilo. O que ele tem que fazer de forma excelente. Claro, tem que fazer outras coisas também, mas a excelência deve ser na pregação, no esmero da pregação da palavra de Deus. E sabe por que você está aqui nessa manhã? É porque você continuamente ouve a palavra de Deus. Sabe qual é a razão de você estar aqui todos os domingos? É porque a palavra de Deus tem entrado no seu coração. Um dia eu estava conversando com minha esposa sobre um casal amigo nosso. Estava reclamando da vida, da igreja e tal e tal. E aí eu falando com ela, olha, a razão é simples. Eles deixaram de ir à igreja. Eles não ouvem mais a palavra. E o coração fica amargurado porque a palavra que esmiuça a pedra de nosso coração, irmãos. Embora Deus tenha removido isso quando a gente foi aceito por Jesus, foi convertido por Jesus, mas ainda elas estão aqui, ainda por conta da influência do pecado, querendo se apoderar de nosso coração. Interessante, né? A gente nunca vê pedra crescendo, mas no coração do pecador, se você não vigiar com relação à pregação da palavra, deixar de ouvir a pregação da palavra vívida, a palavra correta, a palavra verdadeira, com certeza seu coração vai crescer pedras, vai nascer pedras, é uma coisa assim que humanamente falando não se explica, mas vai nascer pedra. Seu coração vai ficar endurecido, seu coração vai ficar cheio de rancor, de ódio, de ressentimento, de reclamação. Você vai à igreja, quando você volta, você vai ter sempre um BO para poder ficar comentando porque não foi assim, não foi assado, porque não foi desse jeito que eu queria, porque o pastor não falou aquilo que eu queria, porque o pastor não está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro. Não, irmãos, o que você precisa, você já tem. Você tem palavra nesse lugar e isso é suficiente para a minha manutenção espiritual, para a sua manutenção espiritual. Pregadores que anunciam com clareza a palavra de Deus. E por isso nós devemos orar de forma contínua por essas pessoas. Ore por esses irmãos, ore para que ao subir nesses púlpitos eles possam ser verdadeiras bocas de Deus aqui nesse lugar. E de suas bocas saiam flechas que atingem o seu coração e que tire essa pedra que muitas vezes se encontra em seu ser. Devemos ouvir continuamente a palavra de Deus, irmãos. Devemos ter desejo de vir a essa igreja não para participar dos louvores que são muito bonitos, bem tocados, não para desfrutar desse que bom, né? Lá em casa é um calor, e lá em casa verdadeiramente lá na minha casa está um calor, porque meu condicionado está em Recife, está uma complicação quando eu chego aqui numa igreja dessa, sabe, refrigerada, que alegria no meu coração, mas esse não deve ser o meu motivo. Porque tem reunião da SAF e eu tenho que ir porque as irmãs da SAF são ali pontuais, e elas são mesmo. Mas não deve ser esse o motivo principal da minha vinda aqui. Porque eu sou professor de crianças, sou professor de adolescentes, então eu tenho que ir lá. Mas não deve ser essa a razão de eu vir aqui, primeiramente, mas a razão principal da minha vinda aqui, da sua vinda aqui, é ser alvo da pregação viva e eficaz. Palavra viva e eficaz que a todo momento está sendo mencionada aqui para os seus servos. E que você possa valorizar isso que é extremamente valioso para a minha vida e a sua vida. E não é só valioso, não, é essencial para a sua manutenção espiritual, para a sua carreira espiritual. Mais uma vez eu ressalto, você como igreja, ore pelos pregadores. E peço ao Senhor que de suas bocas saiam palavras de poder. Amém. Palavras que comovam o meu e o seu coração. Esse texto, irmão, nos traz esse texto que nós expomos, né? Nos traz alguns desafios para nossas vidas nesse novo ano. Estamos entrando o ano, né? Queremos entrar com o pé direito. Já entramos com o pé direito porque o Senhor nos deu vida, né? Mas fala no sentido de algo positivo, né? O pé direito, o pessoal fica pé direito para a esquerda, negócio de superstição. Pé direito para a esquerda, agora o pé direito, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão não dá certo. Tudo superstição do nosso coração. Primeiro desafio, irmãos. A verdadeira fé em Cristo se expressa em ação, e ela só é evidenciada quando sacrificamos o nosso tempo e os nossos recursos para ajudar os que precisam, nossos irmãos, e também os de fora, na questão espiritual e na questão material. E que em 2025 você tenha isso como norte em sua vida, que você possa se doar em favor do próximo, e especialmente, mais importante do que tudo que você possa fazer por uma pessoa, que você pregue o evangelho para ela.
E o que ela precisa, acima de tudo, é do Evangelho. É o Evangelho que vai transformá-la e habilitá-la para a vida eterna. O bem maior que você pode fazer por uma pessoa é a pregação do Evangelho. Se você pregar o Evangelho, a boa notícia para uma pessoa, o que você está fazendo para ela? Lhe dando um tesouro impagável, que não tem valor de mega-sena ou qualquer tesouro escondido nesse mundo, por mais valioso que seja, possa pagar. É Cristo que você está entregando à pessoa. É o bem mais valioso. Você está falando da boa nova de salvação. E não tem algo mais precioso do que isso. Então entenda isso. Você carrega tesouros em sua vida. Não fique só para você, não. Compartilhe com as pessoas, elas também precisam. Assim como um dia fizeram comigo, com você, pessoas que se disponibilizaram, que vieram até nós e desfrutaram conosco dessa graça maravilhosa, passaram para nós um pouco daquilo que eles conquistaram na sua vida cristã, na sua caminhada. E o Senhor tocou no nosso coração através desses instrumentos, e hoje estamos aqui, irmãos, dizendo a vocês que façam o mesmo, da mesma forma que fizeram com vocês, que não tenhamos esse egoísmo em nosso coração, mas que sejamos liberais na pregação do Evangelho, liberais no sentido de entreguemos às pessoas a boa nova de salvação. Independentemente dos problemas que você esteja passando, seja perseguição, desemprego, violência, doença, problema no casamento, em casa com o filho está desnorteado, a filha está desnorteada, talvez o dinheiro não esteja dando para pagar as contas, não importa o problema que você esteja passando, talvez uma doença, que você já entrou o ano desesperado, meu Deus, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo outro, não importa o problema que você esteja agora vivenciando, ou até pensando nisso. Eu peço só uns segundos da sua atenção, tira um pouco o pensamento desse problema, dessa dificuldade, e eu desafio a olhar para o futuro, para o retorno de Cristo, quando finalmente você poderá desfrutar eternamente de sua plena presença, no lugar, como mencionei aqui há pouco, um lugar glorioso, o pior lugar, né? Falo no sentido humano, porque não é o pior lugar, lá não tem pior nada, mas o pior lugar do céu, para os irmãos entenderem o que eu estou falando, é revestido de ouro, são calçadas de ouro, tudo de ouro. Imagine o melhor lugar como é, né, irmãos? Mas, voltando, né? Na verdade, o céu é todo pleno, é tudo maravilhoso. Não tem lugar ruim lá, não. É tudo maravilha. Então, olhe para essa esperança, tenha esperança em relação a isso. E, por fim, terceiro desafio, vimos no texto que uma igreja modelo possui um único e verdadeiro evangelho capaz de evidenciar a eleição de um cristão. O evangelho que chega no poder do Espírito Santo e que gera convicção de pecado, arrependimento e, olha só, mudança de vida. Arrependimento é mudar de vida, mudar de postura, mudar de palavras, mudar de pensamento. Se continua na sua vida que não houve um verdadeiro arrependimento ainda, se você continua com os velhos costumes que não houve um verdadeiro arrependimento ainda, como Igreja de Cristo, que a nossa prioridade nesse ano de 2025 não sejam as pessoas, os eventos, as músicas, as festas, mas que seja a pregação incendiada pelo poder do Espírito Santo, que as pessoas entrem e saiam dessa igreja convictas de que ouviram a voz de Deus. Meu desejo para essa igreja aqui, ao sair daquele culto, não haja comentários apenas em relação ao louvor que foi belo, em relação, né, ao culto que foi maravilhoso, à comunhão, quando a gente cantou aquela música, recebi o novo coração do Pai, e todos se abraçaram. Que dia maravilhoso que abracei os meus irmãos depois de um tempo, né? Não que não sejam outras coisas, mas porque teve comida e de repente foi um dia maravilhoso de confraternização, porque a gente ficou aqui depois do culto e almoçou. Não seja esse o principal comentário, que sejam também, mas o principal comentário ao sair daquelas portas seja: olha, que palavra maravilhosa que veio ao nosso coração, e que ao longo da semana também você comente com um, comente com o outro. Olha como o pastor Paulo pregou, como o pastor Cândido pregou, olha como o Junilson pregou, como o Emanuel pregou, como o Tiago pregou, e outros irmãos, Caleb, Judá, que passam por aqui por esse púlpito. Olha como eles falaram da palavra de Deus. Olha, irmãos, eu estava precisando dessa palavra. Olha que bênção, e você fique radiante durante a semana, lembrando daquela palavra, e já ansioso pelo próximo encontro que você vai ter aqui com o Senhor, nesse templo de adoração ao Senhor, e você novamente vai ouvir a palavra do Senhor. Que não façamos como infelizmente vem acontecendo hoje, que muitas vezes quando saímos das igrejas, terminamos o culto, vamos comentar sobre futebol, sobre tantas outras coisas, vamos ficar conversando fiado do lado de fora, ou de repente chegar em casa a gente nem lembra mais do que foi pregado. Infelizmente essa tem sido a trajetória da igreja nos últimos dias,
mas que o Senhor nos dê graça para que, irmãos, a palavra do Senhor seja o centro de nossas vidas. A pregação viva, sadia, plena da palavra de Deus. Charles Barkley, mencionando no início, estava correto quando afirmou que não era um modelo de vida para ninguém, muito menos para nós, cristãos. Nós, como igreja de Cristo, devemos seguir o modelo encontrado na igreja dos Tessalonicenses, um modelo de vida que possui uma fé prática, uma esperança viva na volta de Cristo e que recebe o verdadeiro evangelho através da pregação fiel da palavra do Senhor, que vem no poder do Espírito Santo e com confiança absoluta e inabalável em Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que esse ano seja um ano de estarmos mais e mais imitando exemplos como dessa igreja e de outras igrejas de Cristo também, como a Igreja Primitiva e tantas outras que a gente vê aqui nas páginas da Bíblia. Que venhamos ter uma fé prática, uma esperança viva e que venhamos estar atentos, irmãos, sempre desejosos pela pregação viva e fiel da palavra de Deus, porque é ela que nos habilitou a estar aqui nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, por sua presença santa em nosso meio. Obrigado por sua palavra. Que o Senhor, mais uma vez, ó Deus, falou conosco e que nós sejamos revestidos com teu poder, meu Pai. Desse púlpito continue a sair, ó Deus, fagulhas dessa chama maravilhosa, Pai, que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Que ao proferir palavras aqui, Senhor, nesse púlpito, em 2025, esses homens de Deus sejam revestidos com o teu poder. Que a tua palavra seja, meu Pai, ó Deus, flecha em nossos corações. Que elas entrem e transformem nossas vidas e que modifiquem as nossas vidas, ó Deus. E que recebamos a sua palavra aqui como os Tessalonicenses, com alegria, com desejo, com profundidade em nosso coração. 3 semanas apenas o apóstolo Paulo pregando para aqueles irmãos, mas que foi tempo suficiente para que a palavra do Senhor entrasse com poder naquelas vidas, destruísse a pedra daqueles corações e os transformasse nesse modelo de igreja que nós mencionamos aqui nessa manhã. Que seja com Boca do Rio e com todas as igrejas, meu Pai, espalhadas pela face da terra, igreja de Cristo, igreja que professam de fato o seu nome, que amam o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço, irmãos, a oportunidade, ao conselho dessa igreja, ao pastor, aos pastores, na verdade, né? Reverendo Cândido, Reverendo Paulo, ao Pedro Manuel, Junilson e os demais irmãos, por mais essa oportunidade concedida a esse humilde servo. E peço que os irmãos também continuem orando por nós, né? A luta grande, mas com Cristo a gente avança, em nome de Jesus. Amém? A palavra esquadrinhar traz a mesma ideia de soldar. Nós não só conhece o seu andar, e andar significa onde você vai. O meu deitar, quando você cessa a sua atividade, onde você foi, o que você fez, Deus esquadrinha. Às vezes a gente anda, às vezes a gente deita, às vezes a gente faz e consegue jeitosamente guardar isso escondido das pessoas para nos proteger. Porque elas não devem saber tudo. Elas não podem saber. Sabe o que me encanta em Deus? É que Ele cria uma passagem de você. Escutei certa feita o pregador disse: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela morreria. Você e eu somos mais complicados do que nós imaginamos. Às vezes as pessoas admiram nós não é exatamente quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Se todos soubessem de tudo a nosso respeito, passa pelo nosso coração, passa pela nossa cabeça, elas ficariam chocadas com isso. Se tem alguém que não sabe nenhuma coisa torta na vida, levanta a mão, nós vamos lá aprender com você. Apesar de Deus nos conhecer desse jeito, Ele nos ama. Isso é extraordinário. Prosseguir.
guardadas com cofre, com segredo, com senha. Só brincando com vocês, eu contei essa brincadeira do Senhor e eu dei risada sozinho. Porque o marido ciumento chegou para a esposa e disse assim: me dá o seu telefone que eu quero dar uma olhada nele. Ela pegou bem e olhar também. Aí ele pegou o telefone da esposa, tinha uma senha. Mas essa senha é a data do nosso casamento. Você quer dizer o dia que nós nos conhecemos? Não, a data do nosso casamento. O dia que nós começamos a namorar? Não, a data do nosso casamento. Mas aquele dia assim que nós encontramos pela primeira vez, não, a data do nosso casamento. Você quer saber não quer saber mais nada sobre o dia? Não há possibilidade de alguma coisa escapar do conhecimento. Olha o que significa isso. Você e eu estamos encurralados pelo conhecimento de Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Mas, em nota corrida, no verso de número 5, porque aqui traz exatamente a ideia do encurralamento. Por cercas por trás, por diante, isso é coisa boa. Ou seja, se você subir, está lá. Se você ir a margem está lá. Se você descer, está lá. Você precisa cercar. Encurralado. E quando Davi tem essa percepção da onisciência de Deus e do encurralamento de Deus, o que ele conclui é uma palavra de exclamação, quando diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso descrever. Às vezes você fica nesse estado de êxtase diante do conhecimento de Deus. Sabe por que às vezes nós erramos? Por que às vezes nós pecamos? Por que às vezes nós nos rebelamos? Por que às vezes nós escorregamos? Por que às vezes nós nos insurgimos contra a lei de Deus e contra Deus da lei? É porque há lapsos na nossa memória, apagão na nossa memória de que Deus sabe tudo. Por exemplo, às vezes nós tentamos esconder alguma coisa de uma pessoa que nós respeitamos, amamos ou admiramos. Não pode saber disso. Você vai ficar muito chateado, ficar muito triste, ficar escandalizado. A gente tenta ocultar isso de uma pessoa amiga. Mas, de Deus, esse apagão que às vezes está no nosso coração é que nos faz errar conscientemente, achando que Deus não está sabendo de nada. Então, quando a gente para refletir sobre isso, esse encurralamento de Deus, a gente só precisa desse negócio é grande demais. Eu não consigo alcançar isso. Tão grande que tu és, tão eu conheço. Bom, segundo aspecto, segunda divisão do livro, começa no versículo 7. Agora ele faz uma transição do ele tudo sabe para o ele tudo vê. Ou seja, ele faz uma transição da onisciência de Deus para a onipresença de Deus. Olha o verso 7. Para onde Deus também Deus? Para onde fugir ele não fácil? Porque agora a pergunta é assim: Deus sabe tudo. Será que se eu ir para um local muito longe, muito afastado, eu vou conseguir esconder de Deus? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me ausentar? Para que geografia? Porque já percebeu que às vezes as pessoas acham que elas, ao mudar de geografia, elas vão resolver o problema? O meu problema é aqui, nessa geografia aqui. Se eu for para lá, eu resolvo. O problema é esse, que você está carregando o problema dentro de você e o mesmo Deus que conhecia você lá conhece você aqui. Então o problema da solução do ser humano não é mudar de geografia. Para onde Deus está aqui? Para onde eu direito a coisa? E aí vejamos o verso 8.
tais, faça minha cama no mais profundo abismo, lá está estabelecido. Aí ele pega os dois extremos. Lá em cima, lá embaixo. O extremo para cima, do extremo para baixo. Será que se eu subir, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, eu consigo escolher de Deus? Será que se eu pegar uma sombra e for lá no Matilho, lá nas camadas abissais dos oceanos, a mais de 10 mil metros de profundidade, eu me escolho de Deus? O que ele está dizendo é que não há possibilidade de qualquer geografia do sistema para cima e baixo que você possa olhar a sondagem do sol. Mas mais, veja comigo, no versículo 9, ele imaginou outra situação. Se toma as asas da alvorada e detém nos confins dos mares, ainda lá deverá de guiar a tua mão e a tua bênção subterrânea. O que está acontecendo aqui? Naquele tempo de Davi, 1000 anos antes de Cristo, nem todo mundo tinha sido explorado ainda. Você tem uma ideia, né? A América foi descoberta aí nós foram em 1500, o Brasil foi descoberto no ano 1500. Então as pessoas olhavam para o mar, no caso aqui da Davi, não era um grande mar que ele conhecia, era uma água Mediterrânea. Não se conhecia o Pacífico, conhecia o Atlântico. O conhecimento que ele tinha de outros mundos era muito limitado. Hoje nós não falamos mais de conhecer o planeta Terra, hoje nós falamos de conhecer galáxias, nós falamos hoje de conhecer mundos estelares. Hoje nós falamos de um universo que tem mais de 93 milhões de anos-luz de diâmetro. Mas imagine que ainda haja descobertas de mundos estelares, galácticos, que não são conhecidos da nossa geração, que a pessoa pergunta, se eu for para além dessa fronteira conhecida hoje? Cadê a Juliana responde sua mensagem? Ele está pegando dentro do seu tempo, dentro da sua realidade, os extremos que não eram conhecidos. Vamos entender? Nos confins dos mares, eu nem sei se tem terra lá, se tem geografia lá, se tem civilização lá. Se eu for para lá, eu consigo esconder? Você está enfrentando um problema quando você vai. Você quer saber o que? Já não sabe. Eu vou para o Oceania, eu vou para as montanhas mais geladas da Ásia, lá no Nepal. Eu vou para os desertos mais áridos do mundo. Será que eu vou resolver lá? Será que eu vou esconder lá? Será que eu vou resolver meu problema lá? Será que lá eu não vou ser acompanhado, visto, notado, investigado, sondado, esquadrinhado? O velho, esse mondrongo não vai pegar em cima não, né? Esse negócio aí, né? Notem comigo. Versículo de número 11. Outra possibilidade. Se eu digo as trevas, o efeito me encobrirão. E a luz ao redor de mim separado. Aí ele conclui. Até as próprias trevas não serão expostas. As trevas da luz são formadas. Você apaga a coisa toda. Você acha que sim, ele está enxergando a realidade que existe. Só que está lá. É a ideia de você apagar a luz, você fechar a porta, você se esconder, brincar de boca cega e achar que a realidade acabou. E ele vai concluir que para Deus apagar a luz e acender a luz é a mesma coisa. Deus enxerga no escuro. Deus enxerga na rua. Deus não vejo. Conclusão que ele tem é o seguinte: não há possibilidade de eu me esconder da onipresença de Deus, porque o Deus que tudo sabe é também o Deus que tudo. Foi igual lá. Agora notem comigo de novo, porque ele vai fazer outra transição. Ele começa com a onisciência de Deus, de uma sede.
transição da onisciência para a onipresença, no versículo 7. E agora no versículo 13, ele vai fazer uma outra transição da onipresença de Deus para a onipresença. Confira comigo, por gentileza, o versículo de 13. Pois no formato de uma testemunha, intercede por você. Aqui ele começa a parar e meditar muito no nosso governo, da nossa algumas notas de rodapé da vista entendendo não é uma massa humana. Quantos dias? A nossa geração hoje, de todas as formas, em todos os países fazem outra prova. Gerado pela massa humana. É gratuito, Paulo. Certidão? É, para pegar a segunda via é gratuito. E 5 dias úteis. E você tem que levar o RG e o CPF. Tratado com personalidade.